Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Aurélio. Moro em São Mateus, que fica no Espírito Santo. Trabalho como médico cirurgião em um hospital aqui do município. A minha rotina de trabalho é bem puxada, assim como a da minha esposa, que também é médica no mesmo hospital. Como trabalhamos arduamente, sempre que temos uma folga, arrumamos as malas e vamos viajar, pois não há nada melhor do que conhecer novos lugares. Já viajamos para vários países, inclusive todos da América Latina, mas não há nada como o nosso Brasil. E foi justamente em uma viagem ao país vizinho que me deparei com uma criatura que nunca vou esquecer. Até parece que foi ontem. Tudo aconteceu em março de 2016, quando eu e minha esposa tiramos nossas férias anuais. Um mês inteiro sem preocupações com o trabalho. Então começamos a escolher destinos para viajar. E a minha esposa encontrou um lugar perfeito para a gente relaxar, que ficava no Peru. Além de ter diversas belezas naturais, o local oferecia várias regalias, o que parecia um sonho, mas que acabou se tornando nosso pior pesadelo. Ao chegar no Peru, fomos direto para o hotel onde ficaríamos hospedados. E tivemos uma ótima recepção. O lugar era pequeno e muito tranquilo. Se não me falha a memória, a cidade se chamava Urubamba. Foi minha esposa quem escolheu o local, já que, como somos um casal aventureiro, apreciamos a calmaria e a beleza da natureza. Logo após a nossa chegada, contratamos um guia para nos mostrar os pontos mais bonitos daquela cidade. O rapaz, que aqui vou chamá-lo de Miguel, nos levou a lugares incríveis, contando histórias, lendas e até mistérios daquela região, muitas das quais pareciam ter saído de um filme de terror. Por fim, Miguel nos levou à fazenda de sua família, que ficava próximo dali, para nos contar uma última lenda, a do chupa-cabra, que segundo ele, atacava os animais daquela região há anos. Lá, ele chamava a criatura por um outro nome, que agora não me lembro bem. Ao chegarmos na fazenda, realmente pudemos ver diversos animais mutilados, com marcas grandes de mordidas no pescoço, o que indicava que eles sofreram muito antes de morrer. Apesar do medo, eu e minha esposa não demos muita importância, pois para nós, aquilo não passava de uma simples lenda. No entanto, a criatura responsável por tudo aquilo era muito real e estava longe de ser um simples chupa-cabra. Depois de alguns dias, visitamos praticamente todos os pontos turísticos daquela região e já não havia mais nada do que explorar. Como ainda faltava uma semana para irmos embora, decidimos inovar e explorar aquela região sozinhos. Como já conhecíamos bem o local, decidimos acampar em uma pequena floresta próximo dali. No caminho para essa floresta, nos encontramos com Miguel, que estava com expressão bem séria, e nos advertiu que não seria uma boa ideia, pois o suposto chupa-cabra ainda rondava por aquela região. Ele sugeriu que ficássemos no hotel e não nos aventurássemos na mata sozinhos. Para mim, aquilo parecia apenas uma desculpa para nos desestimular a explorar aquela região, que era linda por sinal, e por isso não dei ouvidos para aquele aviso. Logo que Miguel foi embora, seguimos para a floresta. O local era cheio de vida e muito bonito. Decidimos acampar perto de um rio, e logo a noite chegou, e já na primeira noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Por volta de 2 ou 3 da madrugada, acordei com minha esposa me chamando. Ela me pediu para fazer silêncio, e foi então que comecei a ouvir algo mexendo no lixo do lado de fora.
Aquilo continuou circulando perto da nossa barraca, até que eu me movi e fiz um barulho muito alto. A criatura, ou seja lá o que fosse, bateu algo que me parecia com asas e se afastou rapidamente dali. Saí da barraca para ver o que era, mas não vi nada por lá. Estava tudo revirado e havia rastros de sangue por todo lado, mas nenhum sinal daquela criatura. Ainda não acreditava que fosse algo sobrenatural. Imaginei que poderia ser uma ave grande daquela região, ou algo do tipo, embora não houvesse animais daquele porte por ali, já que pesquisamos antes de acampar. Então voltamos a dormir, pois já estava quase amanhecendo, e aquele era apenas o primeiro dia de acampamento. Só percebemos o estrago pela manhã do outro dia. O lixo estava todo espalhado, e a bolsa da minha esposa, que continha 2 pedaços de carne, estava completamente rasgada. O mais estranho de tudo é que a carne não foi comida. Parecia que algo a mordeu por várias vezes, sugando completamente o sangue, mas sem devorá-la. Minha esposa então contou que na noite anterior, ao acordar, percebeu algo mexendo em nossas coisas. De tempos em tempos, aquela criatura sumia, mas que logo retornava. Com medo, ela me chamou. Eu também ouvi aquilo, mas não vi nada. Ainda assim, me recusava a acreditar que fosse algo sobrenatural, e continuei pensando que poderia ser apenas um animal daquela região. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. A criatura voltou e bagunçou tudo de novo. Isso se repetiu por 2 noites seguidas, até que decidimos armar uma armadilha. E na terceira noite, peguei um pedaço de carne e coloquei perto do lixo, pois era ali que a criatura parecia preferir. Fiquei de tocaia dentro da barraca, esperando por aquilo. Era cerca de 1 da madrugada, quando ouvi o som de asas batendo forte. Rapidamente, uma criatura se lançou no lixo e então começou a mexer nele. Quando pegou a carne, eu abri a barraca e iluminei a criatura com minha lanterna. O que eu vi não era um chupa-cabra sã. A criatura tinha a minha altura, pele acinzentada, cheia de feridas e um corpo parecido com o de uma pessoa, mas com asas bem gigantes. Assim que a luz a atingiu, ele virou de costas e tentou me atacar. Não consegui ver seu rosto na hora, pois aquilo estava de costas. Quando vi a coisa voar daquela maneira, voltei para a barraca o mais rápido possível e contei tudo para minha esposa. E ficamos ali, apenas ouvindo o som das asas da criatura se afastando. Ele não voltou naquela noite, mas mesmo assim, permanecemos acordados, com medo de que ele pudesse voltar. Na manhã seguinte, decidimos voltar para o hotel, e já sabíamos que as lendas locais eram todas reais. Mas aquela criatura não era um chupa-cabras, era algo muito maior e com sede de sangue. Ficamos mais 2 dias naquela cidade, ansiosos para voltar para casa. Desde esse encontro, que nunca mais nos aventuramos em florestas desconhecidas, pois lá podem existir criaturas sobre as quais não fazemos ideia. Atualmente, antes de viajarmos, sempre pesquiso mais sobre os lugares. Mas mesmo assim, cada lugar tem seus mitos e mistérios. Sempre procuramos evitar regiões com histórias estranhas, pois agora temos receio de nos deparar com outra criatura desconhecida. Boa noite.
As horas foram se passando, e uma coisa que iria demorar 5 horas para se fazer, acabou demorando 8, e só às 3 da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora marcada, decidiu sair, e não sabia onde a mesma tinha ido. E só às 4h30 da tarde que ela chegou, e assim pude fazer o meu trabalho. Terminei tudo por volta de 9h30 da noite, e acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino, pois nem ia abastecer meu carro naquela noite, porque estava muito cansado e queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro e só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui, pois lá a gasolina estava muito barata e apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. A minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de 10h30 da noite, eu saí do posto, pois estava lá comendo um lanche, e nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas, e correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro, e fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda, seguida de um segundo grito, só que aquele foi mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes, já que na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão gritando e gemendo, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem estava virando um lobisomem. Na hora me arrepiei todo e acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem, vi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça que estava grande demais e toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido, mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de 4. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a cerca de 80 por hora, e ainda assim aquele bicho me alcançava, pois só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro e me seguir até em casa, mas graças a Deus que aquela foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro, fiquei com trauma de andar naquela BR e só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite, era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi, apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio e faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, já que depois de alguns meses, os relatos de avistamento da criatura foram sumindo, e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam, pois estava com um carro de mudança, pois se tivesse a pé ou de moto,
Era quase que certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer, não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês.